Muito bem, meus queridos, vamos retomar. Agora à tarde eu sei que pode ser mais cansativo para algumas pessoas e você pode ficar à vontade, se começar a ficar com sono, você pode andar aqui, fica em pé aqui do meu lado, senta aqui. Eu não me preocupo com nada disso, né? Então, uma vez numa aula, e um professor estava perguntando, uma aula de didática, o professor perguntou: se vocês que estão lecionando, se um aluno começar a dormir, o que você faz? Aí alguém disse: eu chamo a atenção dele, tem que acordar para aprender. E o outro: eu faço isso, eu faço aquilo. E o que você faz? Aí eu respondi: eu falo mais baixo para não acordar. Então, eu prefiro deixar dormir. Eu acho que quem não quiser aprender, não vai aprender. Quem não está atento, não vai aprender. Não adianta chamar atenção. Se estiver com sono, é melhor dormir, né? Com sono, você não vai aprender. A não ser que você queira aprender, aí você vai levantar. Então, se você ficar levantando, eu vou ver isso como uma boa coisa. Assim, não, ele está levantando porque ele quer aprender, né? Ele está lutando com o sono. Então, agora se quiser dormir também, eu falo mais baixo, não tem problema. Então vamos para desenvolver a espiritualidade do conselheiro como um terceiro elemento para a conclusão desta nossa reflexão. Isso tudo são recortes, eu já mencionei isso a vocês, faz parte de treinamentos e cursos maiores. O curso especificamente de aconselhamento orgânico tem também uma parte prática, tem outras coisas que num curso maior seria importante abordar. Mas aqui, fazer isso rapidamente, de forma bem intensa, e teríamos que fazer um recorte daquilo que é mais importante e que seja útil para você. Então, o terceiro elemento é para desenvolver a espiritualidade do conselheiro, ou seja, nós vimos 3 elementos que agora fui observar, a ordem aí está trocada na projeção, ou seja, começa no 2, vai para o 1, depois vai para o 3, mas leia-se na ordem numérica, né? Primeiro, nós observamos, então, o aconselhamento bíblico orgânico para desenvolver a mentalidade ministerial, ter uma mente mais pura e, sem desprezar a formalidade, avaliar aquilo que é importante. Em segundo lugar, para desenvolver a habilidade, ou seja, vai estreitando. Aí nós passamos a pensar um pouco mais na pessoa do conselheiro, mas em aplicações que motivassem você a buscar uma rota, um caminho. E agora, por fim, então nós vamos estreitar mais ainda a sua pessoa, e agora vai virar uma espécie de, vamos chamar atenção para a espiritualidade, né? Focando apenas a espiritualidade. De que adianta um conselheiro bem treinado, um discipulador bem treinado, um pastor bem treinado, pela forma, negando a essência? Se ele quer agradar a Deus, de nada adianta. De que adianta você aperfeiçoar suas habilidades externas sem melhorar a sua espiritualidade, que é o que importa para Deus, é o que Deus sonda. E é isso que nós vamos pensar agora, então, em aplicar isto de alguma maneira. Então, eu vou colocar todos os tópicos, porque tem vários versos, assim você já consegue me ajudar também, observando que não dá para ler todos os versículos, todos os textos, mas o suficiente para esta explicação. Primeiramente, desenvolver a santidade. Note que as coisas vão sendo acumuladas, chegando a uma conclusão lógica. Então, anteriormente já mencionei um pouco do que é ser santo. E agora nós precisamos concluir este pensamento. Todo salvo é um santo. Então, abra aí, por favor, em Êxodo capítulo 3, na sua Bíblia, no versículo 4 e 5, para construirmos esta mentalidade. Quando você ouvir a seguinte expressão: nós precisamos crescer em santidade, aumentar nossa santidade, melhorar nossa santidade, isso não é um erro dependendo do que a pessoa quer comunicar. Apenas a frase não faz sentido, mas a intenção, ela pode fazer muito sentido. Mas o que eu quero desconstruir aqui não é apenas o termo, é realmente o entendimento. Todo salvo é um santo. Desculpe, eu falei para você ler Êxodo, mas Êxodo está no segundo tópico, né? Primeiro, todo salvo é um santo, em Filipenses, no capítulo 1, no verso 11, e depois, segundo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 1. Olha o que diz na introdução da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, e até a referência aí, também creio eu, está errada. Olha, é o versículo 1. Versículo 1, onde está lá Filipenses 1:11, leia-se 1:1, tem um 1 sobrando ali, tá? É na introdução da carta, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, só uma demonstração de como Paulo introduziu todas as cartas que ele escreveu naquela comunidade de santos, e ele começa introduzindo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, os que vivem em Filipos. Paulo, quando introduziu a carta aos Filipenses, ele chamou aqueles irmãos de santos. Isso virou um termo paulino. Na verdade, nós aprendemos com Paulo a chamar o outro de irmão. Paulo é quem referenciou assim, os nossos irmãos e aos santos. Chamar as pessoas de santos, né, é uma aplicação paulina, porque ele diz, se você é crente, cristão, pertence a uma igreja, isso nos dias dele começou a ser comum, o que hoje inverteu. Por exemplo, como nós invertemos alguns termos. Como nós chamamos hoje igreja, nós convidamos pessoas para virem para a igreja. Olha, se você se converter, você agora precisa pertencer a uma igreja. Qual igreja? Aquela instituição. Você precisa ser membro dessa igreja. Então, hoje nós estamos invertidos, porque nós convidamos pessoas para entrar para a igreja. Nos dias de Paulo, a igreja era o contrário, era sair. Então, igreja, até mesmo na expressão original grega, quer dizer fora, eclesia, para fora. Mas fora do quê? Fora desse sistema, fora desse modo de pensar, fora desse mundo. Então nós vivemos como marginais, estamos nas margens. A sociedade, nós estamos fora dela. Depois a igreja passou a ser imperial. E uma vez que a igreja passou a ser imperial, quem está à margem é quem não está na igreja. Percebeu como mudou? Então a igreja virou o Estado, depois com Constantino, e aí quem estava à margem é quem não pertence à igreja. Mas nos dias de Paulo, chamar alguém de santo ou igreja é alguém que foi jogado para fora. Se você crê no Cristo, tem que sair fora desse sistema. Tem que viver às margens. Aí passou a usar o termo igreja para dizer, aquele povo, aqueles que vivem à margem, aqueles que estão fora, que porque creram em Cristo, não pertencem mais a esta forma de viver. E assim também a ideia de irmão. Se somos uma comunidade de santos, de pessoas separadas, nós somos irmãos, porque temos a mesma fé, a mesma linhagem, somos filhos de Abraão, cremos no mesmo Deus. Então nós somos como uma grande família na fé, irmãos na fé. Ganha um apelido que não existia antes, de chamar qualquer outro que tenha a mesma fé de irmão. E aí também de santo, porque se você está à margem, também foi separado por Deus. Então fica separado. Santo não quer dizer nada mais do que isto. Ou seja, santo não é quem deixou de pecar. Santidade não aumenta, nem diminui. Não há competição em santidade. Algumas pessoas dizem, você precisa ser mais santo. Mas comparado a quem? Olha, o fulano está mais santo do que você. Como é que você sabe? Existe um santômetro para medir? Como você sabe que ele é mais santo do que o outro? Não tem jeito. São invenções que nós acostumamos. Observe como isso é verdadeiro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 1. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo... que também está errado aí, né? É capítulo 1, verso 1. Eu não sei o que aconteceu. Não, está certo. A projeção agora está certa. Eu que estou lendo errado. A esta altura, os meus óculos já passam a não funcionar. Então, é capítulo 1, verso 1 mesmo, de segunda carta aos Coríntios. Paulo, quando introduz, também diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja, olha o que ele usa, a igreja é, a estes que foram chamados para a margem, esse povo que está em Corinto, e a todos os santos. Então, ao se referir à igreja, é a comunidade dos que estão à margem, e aos todos os santos, referindo às pessoas que lá congregavam. Então, a todos os santos e em toda a Acaia. Isso significa que Paulo inventou esse termo, que santidade é uma coisa que todo salvo é, e que igreja é o nome que se dá a todos que saíram do sistema, que não pertencem mais àquele sistema, estão fora dele, foram lançados para fora, expulsos, não competem mais. São termos que nós olhamos para o Novo Testamento e aprendemos também a usar, mas isso não pode macular a nossa mentalidade. Se entendemos isto, como desenvolver a santidade? Entender que ser santo, então, é ser separado, já que não é um título para quem está melhorando ou não alguma coisa, mas todos somos. Ser santo significa ser separado, pertencente. Agora sim, vamos olhar dois textos que nos ajudam a compreender que ser santo não é uma palavra sacra, que pertence ao universo cristão ou religioso, simplesmente. Ser santo, ou seja, a palavra santo pode ser usada para outras coisas. Na nossa cultura,
como empregado somente nesse ambiente, a gente acha que está limitada. Mas olha o que diz Êxodo, então, capítulo 3, no verso 4 e 5. Capítulo 3 de Êxodo, no versículo 4 e 5, diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você observou quando Deus fala isso para Moisés? O Moisés está lá no deserto e Deus aparece numa espécie de sarça, começa a queimar e sai uma voz e fala assim: Moisés, vem para cá. E o Moisés vai. Ele disse: bom, agora que apareci nesse lugar, esse lugar é santo, tira as sandálias em respeito a mim. O que aconteceu com aquele chão? Será que aquele chão se tornou místico, diferente? A areia daquele deserto começou a brilhar? Nada disso. É simplesmente, Moisés, vem até esse local. Porque agora não é mais um local comum, porque é terra santa. Terra santa quer dizer separada. Separada de alguma coisa. Pertencente a algo, porque é dedicado. Com fim exclusivo. Isso significa que é uma palavra comum. Essa palavra pode ser usada em ambientes fora desse religioso, porque não é místico. Por exemplo, um fazendeiro nos dias de Moisés, que pedisse para o seu filho separar uma ovelha para uma festa com a sua família, e eles iam comer aquela ovelha num grande banquete. O pai de família diria assim: filho, vai lá e santifique aquela ovelha. O que significa isso? Que o filho vai chegar lá e vai orar: ó Senhor, santifica a sua ovelha de forma mística, que a sua lã seja brilhante, e nada disso, é simplesmente ele entendeu. Bom, ele falou, a palavra santo é separar. Eu vou lá, tiro aquela ovelha e destaco ela das demais, ou seja, ela já está à margem, já não está mais com todas as ovelhas. E quando eu separo aquela ovelha, eu separei ela por quê? Porque ela será a ovelha que nós vamos comer lá no fim de semana com a família. Tem um fim, tem um propósito, então nada errado você dar um rótulo. Aquela ovelha foi santificada. Se você tirar o ambiente religioso, é simplesmente uma palavra: santificar é separar e dedicar. Isto, quando é aplicado ao mundo religioso, é o que Moisés está falando, Deus está falando para Moisés: Moisés, vem para cá, separei esse lugar para falar contigo. Então, há uma razão por que eu apareci aqui. Porque esse lugar é diferente de todos os outros. Não é porque é místico, mas porque eu separei para me encontrar contigo. Porque dizemos que a igreja é santa? Porque essas paredes, os tijolos que construíram, eles são místicos? Não, porque quem construiu disse: aqui não é para fazer festa, não é para fazer baile, não é para criar um comércio para aquela rua, aqui é para a reunião daqueles que querem conhecer a Deus. Então, isso aqui não é a mesma coisa do vizinho. Se você vem para esse lugar achando que é a mesma coisa do outro lugar, é porque você não entendeu a função, a razão. Por que esse lugar é diferente? Porque foi separado para um fim específico. Separado dos demais terrenos, das demais construções, para um fim específico. Então é consagrado. Se é consagrado, dedicado, é santo. Quando entendemos essa linguagem, fica fácil. Agora observe isto aplicado, então, no universo mais religioso, em Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, nos versos 8 e 9. Lá em Levíticos, no capítulo 10, no versículo 8 e 9, nós temos a explicação de Moisés e Arão, que Deus, evidentemente, os designou para estabelecer como seria a vida sacerdotal e no ambiente do sacrifício. Então, no capítulo 10, no verso 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vós e as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então, ou seja, quando Deus falou isso para Arão e Moisés, vocês vão estabelecer uma regra. Observe, quando vocês entrarem, não entrem de qualquer forma. Por quê? Porque é dedicado, é separado, não pode ser tratado do mesmo jeito que é tratado outra coisa. E ele chama isto para separar entre o santo e o profano.
Ou seja, se eu separei e você macular, você está adulterando. O profanar é adulterar. É que nós sempre, olha como a mentalidade nossa cartesiana nos atrapalha a entender às vezes. Muitas pessoas pensam que quando fala fulano de tal adulterou, que vem à mente? Estou sendo preconceituoso ou que te veio à mente é assim? Não, que me veio à mente, a primeira coisa é que aquele indivíduo arrumou uma segunda mulher, uma amante, ele pulou a cerca, pulou o muro, pulou a grade, sei lá o quê, mas a ideia é de que ele teve um relacionamento extraconjugal. Estou certo que esse é o primeiro pensamento? Porque está maculado, né? Porque se eu disser assim, o fulano de tal adulterou, é mesmo? O que ele fez? Traiu sua esposa? Não, ele simplesmente colocou água na gasolina. E agora está usando gasolina adulterada. Você percebeu? Nós usamos isso para gasolina. Não vai em tal posto de combustível porque a gasolina está adulterada. O que significa isso? Que a bomba de gasolina atravessou a rua e teve um relacionamento com o etanol? Não, nós pensamos assim, não é mais original, não é? Foi profanada, porque quem produziu aquele combustível tinha um fim e disse, isso aqui é para usar para este fim. E as pessoas foram lá e deturparam, profanaram, ou seja, quebrando as intenções de quem a produziu. Isto é adulterar. Se você tentar escovar os dentes com um pente de cabelo, você está adulterando quem fabricou o pente, porque quem fabricou não fabricou para isto. Como tentar pentear os cabelos usando a escova. Quem projetou a escova disse, você está profanando, não foi para isso que eu fiz. Então é essa a ideia que Deus estava falando. Olha, eu coloquei um tabernáculo, coloquei regras, coloquei pessoas. Não mude isso, porque senão será profanação e vai adulterar o propósito. Isso significa também que eu posso aplicar o termo santificação. Santificação é, separei, dediquei. Se mudar isto, fere. Isto pode sim ser aplicado a nós como cristãos, como foi nos dias do Novo Testamento, Paulo entender. O indivíduo não cria em Cristo, ele estava num sistema mundano. Ele agora crê em Cristo, então ele foi jogado para fora. Então o que aconteceu? Deus o separou. E nós diríamos, por que Deus faria isto? Deus faria isso porque agora pertence a Ele, está dedicado a Ele, tem um fim. Então você não faz mais o que você quer da sua vida. Porque se você fizer o que quiser da sua vida, você está adulterando a razão daquele que te separou. Deus não separou você do mundo para você continuar vivendo como o mundo, você está adulterando. Por isso que nós chamamos isso de mundanismo. De crente profano, impuro, porque Deus te tira do mundo e você quer viver no mundo, mas se Deus te separou, é para não viver como o mundo vive. Não é para viver sob as mesmas regras. Agora, isso não é místico, é uma linguagem para dizer que nós somos santos e salvos. Logo, todo salvo é um santo. Se você é salvo, você é um santo. E santidade não aumenta e não diminui. Nem se amplia, nem melhora. Ou você é, ou você não é. Onde fica, então, a lógica de desenvolver a santidade? O terceiro elemento, santidade não aumenta, todo salvo é santo por completo. E por quê? Salvação, para nós, sermos libertos da ira divina. Então, João, capítulo 3, no verso 36, que do trecho de João, capítulo 3, é tão importante quanto o verso 16. Muita gente memoriza só o versículo 16 e esquece que o versículo 16 não termina ali, em que o versículo 36 é tão importante para entender o que Jesus disse quanto o 16. O 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação, todos nós sabemos. Mas salvo do quê? Salvo de quem? Aí algumas pessoas podem pensar, salvo do diabo, Deus tirou das mãos do diabo. Olha, não foi da mão do diabo que Deus te tirou. Ele não te salvou da condenação que o diabo daria. Jesus não morreu na cruz para pagar a sua conta com o diabo, você não devia nada para ele. Não é? Para quem devíamos? Para Deus. E o versículo 36 diz assim, por isso, quem crê no Filho de Deus, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nunca isole o versículo 16 do 36, porque dá a impressão que Jesus me salvou de uma coisa que não precisava de salvação.
Ele me salvou para melhorar a minha vida, para me dar uma vida mais saudável, para eu prosperar. Não foi para isto. Jesus entrou entre você e Deus para apaziguá-lo. E Ele te livra da ira de Deus. O que significa ser salvo? Ser salvo é simplesmente ter sido separado daqueles que ainda devem a Deus. Eu espero que isso não te escandalize, né? Porque no mundo de hoje, eu sei que na sua realidade, estou pressupondo, mas no mundo de hoje tem que frisar isso, porque as pessoas já não acham mais que serão condenadas, né? Não se pode mais pregar sobre o inferno, sobre condenação, sobre ira de Deus. Isso assusta as pessoas e não atrai gente para a igreja. Mas não é para atrair gente para a igreja. Se a igreja é tirada do sistema, é para atrair santo, não gente. Não seremos como humanos, né? Não serão todos os humanos salvos. Não devemos cair nessa loucura, que no final Deus é tão bonzinho que Ele vai salvar todo mundo. Não é o que Ele mesmo disse na palavra dEle. A revelação futura diz que uma multidão tão grande quanto a areia do mar, incontável, foi lançado num lago de fogo e enxofre. Eu gosto desse quadro? De forma nenhuma, por isso que eu me alegro de estar entre os que foram separados. Então, ou seja, mas que vai acontecer, vai. Nem todo mundo que está aí fora será salvo, e nós fomos separados deles. Porque salvação significa que você então foi separado, e Cristo paga a sua dívida, e você tem a dívida paga, então você é salvo. Todos que têm dívida salva são santos e podem ser separados. Antes eram inimigos de Deus, como disse Paulo aos Gálatas, agora vocês são aproximados a Deus como amigos de Deus. Ele acabou com a guerra que havia entre Deus e você. Mas quem não tem o Filho de Deus, não crê, o próprio João disse, esse continua. Esse ainda é inimigo de Deus. Esse ainda é contrário a Ele e vai pagar no inferno pela dívida que Cristo não pagou por ele. Ainda está lá devendo. Isso nos torna salvo, isso não é mérito nosso. Note, nós não poderíamos fazer isto. Você e eu jamais poderíamos pagar esta dívida ao Senhor. Mas uma vez que Cristo nos paga a dívida, e nos seleciona, nos alcança pela sua graça e misericórdia, e você descobre, então agora eu sou um santo? Sim, você é um santo, o santo é separado. E não tem como ser meio separado, como mencionei anteriormente na lógica. Não tem como separar algo de algo, deixando lá. Não tem como eu afirmar, vou separar a Bíblia daqui da mesa e deixá-lo sobre a mesa. Não tem jeito. Separar significa que tem que tirar totalmente. Se fizer isto, você tirou da mesa? Não, não tirei. Então tira. Então não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São antagônicos, são coisas óbvias de se pensar. Então se você é salvo 100%, não é um pouco para aumentar, e se você não é 100% também. Não tem jeito de ficar e ser separado. Deu para entender isso, né? Tranquilamente? Agora, se isso também, então, não aumenta, e nós não podemos fazer nada, nem para entrar, nem para aumentar, nem para diminuir, ou seja, seus pecados não tiram a salvação que você herdou, e a ausência de pecado não te coloca. É a obra de Cristo puramente. Agora, Filipenses 2, no 12 e 13, nós vamos ler, santidade não aumenta, é verdade, mas ela se desenvolve, isto é diferente. Filipenses, no capítulo 2, verso 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, no versículo 12 e 13, nós encontramos Paulo escrevendo àqueles irmãos de Filipos a seguinte questão: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então agora Paulo diz que aumente sua santidade. Não, ele disse desenvolva. O que significa isto? Que entrar no reino de Deus não é mérito seu. Desenvolver a sua vida no reino de Deus é obra sua. E essa é a grande diferença que nós temos que fazer. Para não colocarmos culpa em Deus. Sabe por que eu sou tão pecador? Porque Deus não faz nada por mim. Você percebeu? Deus não me ajuda. Mas espera aí, Deus te dá salvação de graça, te dá todos os recursos e você ainda quer que Ele trabalhe para você? Você não está pedindo demais? Olha, meu patrão me deu um emprego, eu estava sem trabalho,
o fulano de tal que é empresário, por misericórdia, me deixa entrar na empresa dele, e agora ele não faz nada por mim. Que absurdo! Você já entendeu isso? Ele me dá um emprego, me coloca na empresa e diz, aqui estão todos os recursos, agora trabalhe. Mas tem que trabalhar ainda? É a mesma coisa que ele está dizendo para Deus. O Senhor me dá a salvação, paga a minha dívida, me dá recursos e depois quer que eu trabalhe para desenvolver? Aí está pedindo demais, né, Deus? Logo, se você é santo, obra de Cristo, 100%. Mas se você não se desenvolve, falha sua. Porque Ele te deu todos os recursos. Ele te deu todos os subsídios necessários para você crescer, amadurecer, agora que você está no reino. Se você não desenvolve, é culpa sua. Observou? É nesse sentido, nós desenvolvemos a salvação, mas não a ganhamos, nem a ampliamos. Então, volto àquela figura do ouro. Se você é santo 100%, por que a santidade não é vista? Porque nós temos um trabalho enorme da mortificação do ego. As pessoas, quando me veem, não veem o Cristo. Elas continuam vendo um homem pecador, cheio de vaidade, cheio de inclinações, de desejos dominantes, que não competem ao Cristo. Não tem nada a ver com Ele. Isso é meu, eu inventei isso é da minha família, isso é da minha cultura. Isso é das coisas que eu absorvi na vida. E cada um de nós tem uma personalidade educada. Não é o Cristo que está sendo visto. E o que você faz? Então eu vou orar mais. Não sai agora que eu vou construir esse pensamento, senão você vai me entender errado, tá? Não feche os ouvidos agora, hein? Porque alguma pessoa pode pensar assim, então se eu orar mais, ler mais a Bíblia e frequentar mais a igreja, então isso vai acontecer? Não. Porque não é o que você vai fazer. Então se você tapar o ouvido agora e falar assim, olha, ele falou que não deveria frequentar a igreja, nem ler mais a Bíblia, nem orar mais. Não falei isso. Eu falei, se você acreditar que orar mais, ler mais a Bíblia, frequentar mais a igreja vai desenvolver salvação? Não. Mas se você deve fazer isso? Sim. Mas não vai. Porque nem todo mundo que frequenta a igreja está desenvolvendo santidade. Nem todo mundo que está lendo a Bíblia está desenvolvendo santidade. Nem todo mundo que ora está desenvolvendo santidade. Tem gente que lê a Bíblia sendo idólatra, aumentando sua idolatria. Tem gente que frequenta a igreja aumentando a sua idolatria, ora aumentando sua idolatria, então não resolveu nada. Não é o que você faz. Exatamente o contrário. É o que você para de fazer. É o contrário de fazer alguma coisa. É mortificar a velha natureza. Então, ao invés de arrumar mais coisa para fazer, você tem que fazer menos. E quando fizer menos, vai fazer melhor o que deve fazer. Se alguém decidir orar para desenvolver a santidade, não vai desenvolver. Mas se alguém quiser desenvolver a santidade, vai orar mais. Se alguém estiver lendo a Bíblia para desenvolver a santidade, não vai alcançar. Mas se alguém desenvolver a santidade, vai ler mais a Bíblia. Se frequentar a igreja, achando que frequentar a igreja vai desenvolver santidade, não vai desenvolver. Mas se desenvolver, vai amar mais os santos, mais dedicado ao culto, às coisas sacras. É o contrário. Percebeu? Lembra da história que falei ontem da moça? Que a mãe perguntou e falou, chegou e falou, pastor, tem que resolver um caso com o líder de jovens, porque os jovens não são tão divertidos quanto o mundo. E eu disse para ela assim, evangeliza sua filha. E ela disse, a minha filha já foi evangelizada. Eu disse, não foi. Você só levou ela para a igreja. Não, pastor, ela ora. Então, ela só é uma idólatra. E está procurando um campo divertido para passar a vida. E a igreja não vai competir com o mundo. Não é questão de frequentar a igreja desde a infância. Não é questão de ler a Bíblia e orar de vez em quando que te torna alguém santo. Santo você já é. Agora, desenvolver a santidade, tem que prestar atenção na sua carne. Exatamente o contrário. Ao invés de pensar em crescer em alguma coisa, tem que diminuir. O que João Batista disse quando ele descobriu que Jesus era o Messias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e eu menos. Você percebeu? Isto é desenvolver santidade. Então não pergunte o que fazer. Pergunte assim, o que eu estou fazendo que não compete ao Cristo e vou parar de fazer? E se eu parar de fazer isto, vai sobrar o quê? Vai sobrar a coisa certa para fazer. É nesse sentido, é mortificar a natureza, a ênfase que nós temos na Bíblia. Ser santo não está relacionado ao que fazemos, e sim ao que somos. Agora vamos olhar alguns versos para isto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 11. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, do nosso Deus. Essa frase de Paulo está falando ali daquele povo que antes era inclinado às coisas mais, e agora que são convertidos, são inclinados ou deveriam ser inclinados a outras coisas. Então, ser santo não está relacionado àquilo que você é. Paulo não está dizendo, se você fizer isto, se você buscar isto, você será um santo. Ele já tratou desde o início da carta, vocês são santos. Mas agora ele diz, olha, vocês não vivem como um santo, como santos. Vocês não vivem demonstrando a Cristo. Isto compete a vocês agora mudar a natureza que vocês têm. Porque se não mudar, continua. Você só para de roubar, só para de matar, só para de mentir. Mas não mudou a natureza. O que te levava a roubar, continua. O que te levava a mentir, continua. Para os que são membros aqui da igreja, eu disse que muita coisa vem para o sermão de amanhã, então, quem ouvir amanhã vai lembrar que disse isto hoje também para você. Há alguns anos atrás, como disse, com 18 anos me converti, e dos meus 8 anos até os 18 anos, vivi a vida como um ateu, um cético. E eu não acreditava em religião nenhuma. Eu achava que todo mundo era mentiroso, que a vida era uma grande ilusão. E não acreditava no Cristo. De forma alguma eu acreditava no Cristo. Para mim era uma invenção. Mas eu acreditava nos cristãos. Na minha cabeça, os cristãos eram pessoas do bem. Vivia no mundo e achava assim, olha, pode confiar num crente. Se ele diz que é crente, os crentes não mentem, eles não roubam, eles não maltratam, eles não enganam ninguém, eles são sempre honestos e fiéis, simpáticos, leais, confiáveis. Por isso que eles são crentes. Era assim que eu via o cristão. Então eu não acreditava no Cristo, mas eu acreditava nos cristãos. E depois eu me converti e passei a acreditar no Cristo. E a não acreditar mais nos cristãos. Aí eu descobri que os cristãos são mentirosos, enganadores, vaidosos, invejosos, maledicentes, que eles brigam entre si, nem todos são confiáveis, nem todos são honestos, nem todos são leais, nem todos que dizem seguir o Cristo são como Ele. Eu não me decepcionei com o Cristo, mas eu me decepcionei com os cristãos. Agora, ao estudar a palavra de Deus, eu posso descobrir quem eu vou imitar, não é? Eu vou imitar esses cristãos que não honram o Cristo que dizem seguir, ou serei eu um cristão exemplar que vou mostrar para outros que é possível seguir um Cristo? Essa é a realidade que Paulo está falando. Isso é desenvolver santidade. Do contrário, você é salvo vivendo como qualquer outro, com vaidades diferentes. Você não briga pelos mesmos objetos que os incrédulos brigam, mas brigam por outras coisas. O problema não é o objeto, o problema é ser briguento. O problema não é ter o desejo pelas coisas que eles desejam, o problema é ter desejo dominante. Só que agora é dominado por outras coisas, mas continua do mesmo jeito. Isso é desenvolver santidade. Então note como é possível. Eu vou usar uma figura de uma rota para vocês entenderem isto. Então pense na vida como uma rota, porque a salvação é exatamente isto. A salvação é mudar a direção. É mais ou menos assim. Eu estou buscando um Deus, eu estou andando naquela direção. E assim você vai na direção daquela vida, e você anda, então você se distancia um pouco, e de repente você descobre a verdade, você é surpreendido pela verdade, pelo Cristo. O que acontece contigo? Muda a sua mente. Estou na direção errada, Deus está para lá, e eu devo buscá-lo. Sim, isso é salvação. Salvação é, eu não posso buscar a Deus sem que Cristo me ligue a Ele, e de repente eu conheço o Cristo, agora sim, eu reconheço onde está Deus, e agora eu posso buscá-lo. Antes, toda a minha tentativa de buscar um Deus era um Deus falso, era um Deus do ego, era uma satisfação. Por isso que eu estou dizendo, eu era ateu, mas não existe ateu. Existe ateu do Deus dos outros, isso existe. Ateu que não quer esse Deus, não quer aquele outro, não quer aquele outro. Hoje eu reconheço, não existe ateu. Todo ateu tem um Deus, só que não é o Deus dos outros, ele tem o dele, porque ele está buscando alguma coisa.
Então ele vai buscando um Deus falso que nunca vai encontrar, não há satisfação. E de repente ele conhece o Deus verdadeiro, eu estou na rota errada, lá está Deus, ali faz sentido. Aí resolve o quê? Se ele ficar aqui parado? Não, eu entendi onde está Deus, eu sei que é para lá, mas ele continua na mesma direção, só que agora olhando para Deus. Ele não tem como voltar a buscar esse outro Deus, porque agora ele é salvo, e essa salvação não dependeu dele, dependeu do Cristo. Porém, ele continua assim, mas eu quero tanto aquelas coisas, e ele acha que está se aproximando de Deus, e na verdade ele está só olhando para Deus, colocando coisas de Deus, mas o coração ainda continua. Ele está andando na direção oposta, é contrário à natureza. A sua natureza é voltada para Deus e você a nega. É possível. Você não conheceu o crente assim já? 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, parece que piorou. Em vez de ele amadurecer, parece que mais distante. É possível. Tá bom, o contrário. Ele não buscou novos ídolos. Ele está andando nessa direção, e de repente Jesus vem, salva, e ele diz, agora está o Deus verdadeiro. Ah, interessante, esse Deus é muito bom. Sim, você precisa servi-lo. Ah, mas eu estou muito ocupado aqui com as minhas coisas. Então, basta ser salvo. Ser salvo é o fim de tudo. É só isso. Ufa, pagou meu pecado. Era só isso mesmo. E você fica aqui, e o tempo passa e você está ali, não vai para lugar nenhum. Você não se torna mais pecador do que era antes, mas não se torna também melhor do que era antes. Você não conserta o seu caminho, não cresce, não amadurece. 30, 40 anos depois, você está no mesmo lugar. Agora, qual que é o correto? O correto é, eu estou naquela direção. Então, durante o meu caminhar, eu estou adquirindo alguns ídolos, porque eu acho que estou buscando um Deus. De repente, sou salvo. E eu estou na direção errada. E agora? E agora eu tenho que buscá-lo. Então, o que vai aumentando não é sua santidade, porque santidade é aquele ato. Não está sendo ampliado. A diferença é que você está vendo Deus mais perto. Mas por que mais perto? Porque eu estou deixando algumas coisas que atrapalham. Eu estou limpando a minha lente para enxergar melhor a Deus. E quanto mais eu busco, menos do Paulo Henrique vai sendo levado, até que chega um dia e você descobre, mas quem eu era? Olha, eu era aquele indivíduo, olha quanta coisa eu deixei. E aí isso me anima, mas eu ainda tenho muito para deixar. Não se preocupe, vamos buscar. Guarde esta frase que eu vou dizer para você. A salvação não nos custou nada. Eu não posso pagar pela salvação, mas eu quero morrer tentando. Sabe como é o nome que nós damos a isto? Gratidão. É o que falta para aqueles que entenderam a salvação, desenvolver a salvação. Eu não posso pagar pela minha salvação, mas eu vou morrer tentando. Eu nunca vou poder pagar o preço. Jesus, você pagou meu pecado, sim. Como eu posso fazer para devolver? Não pode. Não tem o que você possa fazer para devolver. A graça é tão grande que não tem atitude, não tem ação, não tem palavras que você vai encontrar na vida para devolver. Aí você fica assim, tá bom, já que eu não posso devolver mesmo, então, isso é ingratidão. Vocês já receberam um presente de alguém que você não merecia? Eu já recebi, e é constrangedor. Você fica sem saber o que dizer, né? A pessoa vem, te surpreende com algo que você não merecia, e ele te dá um presente. E eu confesso que eu particularmente me surpreendo com tudo, porque eu não espero nada de nada, então me surpreendo com tudo. Você me der uma caneta Bic, eu vou dizer assim, poxa, mas por quê? Não, eu vi que você não tinha caneta, eu comprei para você. Uau, puxa, agora o que eu faço? Dá aquela impressão assim, como eu posso fazer alguma coisa por você? Porque esse constrangimento significa que você é grato. Eu não merecia, mas você é tão bondoso, e eu fico constrangido, como vou devolver isso? Como vou fazer alguma coisa por você depois? Não é isso? Isso é natural de pessoas gratas. Porque se você me der uma caneta Bic, eu fico assim, caneta Bic, a próxima vez me dê uma coisa mais cara, tá? Você vai dizer, poxa, que camarada ingrato. A gratidão vem a partir do constrangimento e o desejo de devolver. Se não tem o desejo de devolver, é ingrato. Agora, quando eu estou andando nessa direção, e lá no final tem um inferno de fogo me esperando, de repente o Cristo paga a minha dívida e diz, toma de graça. Ele não me deu uma Harley Davidson, ele não me deu uma Ferrari, ele não me deu um avião, ele não me deu uma ilha, ele me deu a salvação. Não tem objeto nesse mundo que possa comparar isto. Eu digo, puxa, e como eu posso retribuir? Você não pode, não há como retribuir. Então não vou tentar? Não, mas espera aí, Jesus, estou tão constrangido,
que agora eu quero viver para você. Como eu faço para te conhecer mais? Como eu faço para viver perto? Como eu faço para me tornar mais grato? A gratidão te motiva a dedicação. Você não vai se contentar em querer ser do mesmo jeito, você vai querer conhecê-lo mais, estar mais perto dele, porque ele pagou o seu pecado. Então, de fato, eu não posso devolver, eu não posso pagar pela salvação, mas eu quero morrer tentando, assim, Jesus, o que eu posso fazer? Me anuncie, só isso, Jesus, eu anuncio para quem o Senhor quiser. Viva a minha vontade, mas pode dizer que eu vivo. Para de fazer isso, pode dizer que eu paro. Por quê? Estou constrangido. Né? E tão surpreso, estupefato. Abre parêntese. Tem um curso que não foi lecionado ainda, que eu chamo de Evangelho da Perplexidade. Alguns anos nessa igreja dei curso de autoconfrontação, não sei quantos tiveram. Eu dei muitas pitadas disso, porque eu sempre fui acrescentando. Hoje não leciono mais autoconfrontação, mas quando lecionava eu colocava isso. Olha, tem uma forma melhor de pensar o Evangelho, e eu chamo de Evangelho da Perplexidade. Sabe o que significa isto? É quando você se surpreende com a salvação e você fica perplexo. Você fica assim, como pode? Ele pagou pelos meus pecados? Sim, isso mesmo. Não, mas não pode ser assim. É assim, de graça, de graça. Ele levou o meu pecado na cruz. Sim, foi isso mesmo. Não, estou perplexo. E como eu faço? Eu quero anunciar Jesus agora, eu quero viver para Ele. O problema é que isso dura quanto tempo, essa perplexidade, para muita gente? Uma semana, um mês, 2 meses, né? E depois ele diz, não, agora basta ficar na igreja, orar e ler a Bíblia de vez em quando. Está tudo certo. Não desenvolve. Se recuperarmos o Evangelho da Perplexidade, aquilo que aconteceu contigo no dia em que você descobriu que era pecador, que havia um inferno e é redimido, e agora tem uma nova vida, esse mesmo desejo tem que existir hoje. Porque hoje você continua não merecendo a salvação. Não é assim, lá no passado você não merecia, agora é salvo, passa a merecer. Não, você só se acostumou com a ideia de ser salvo, mas você continua não merecendo. E nós nos esquecemos, não é? Quando acordamos pela manhã como pode Jesus morrer na cruz por um homem pecador como eu? Oxe, eu estou perplexo. Ele ainda não me mata, ele ainda me dá o fôlego hoje pela manhã. Como pode? Isso me deixa perplexo. Se isso não acontece contigo hoje, é porque você já se acostumou. E como é que você vai desenvolver a sua espiritualidade? A espiritualidade está engessada, morta. É um religioso. Então toma cuidado ao avaliar nesse sentido. Ser salvo depende só do Cristo. Desenvolvê-la já depende de nós, depende do salvo. Efésios capítulo 2, no verso 8, observe. Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9. Versículo conhecidíssimo, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não podemos nos vangloriar de chegarmos à salvação, depende só dele. Tudo bem, e agora? Agora, se você está grato pelo que recebeu de graça, desenvolva a salvação. Ser salvo depende do Cristo, mas desenvolvê-lo depende do salvo. Olha o capítulo 4, versículo 17 e 18. Capítulo 4, no versículo 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Aí nós perguntaríamos a Paulo, tá bom, Paulo, eu tenho que parar de andar dessa forma, eu sou salvo, sim, mas é possível andar, ser salvo e andar como gentio? Paulo diria, sim, claro, por isso que eu estou dizendo, para com isso. Então, como é que eles andam, Paulo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Será que é possível ser crente e ainda andar na vaidade dos seus próprios pensamentos? Claro que sim. Obscurecidos de entendimento? Claro que sim. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive? Claro que sim. Salvo, mas muito longe de andar com Deus. Pela dureza do coração? Claro que sim, crente duro de coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, ou seja, pessoas insensíveis, é possível? Claro que é possível. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Um crente pode chegar a isso? Claro que pode. Então, observe que, se olharmos para este desafio de Paulo, Paulo está dizendo, não basta ser salvo, tem que desenvolver a salvação. Senão você é alguém que é salvo, vivendo como um gentio. Pare de viver como um gentio. Tem que desenvolver a salvação.
não é adequar-se a uma religião, mas é desenvolver. Então não é o que fazer, mas o que deixar de fazer. No final deste encontro aqui, no intervalo, e você me perguntar assim, pastor, tem uma lista, você poderia me dar uma lista de coisas que eu possa começar a praticar hoje para melhorar a minha santidade? A resposta já será, não. Eu não sei como é a sua vida, porque a ênfase é no que deixar de fazer. Então dê-me uma lista das coisas que você faz, pensa, de quem você é, e talvez dê para dizer assim, olha, isso aqui tem que parar, isso aqui tem que parar, isso aqui tem que parar, isso aqui tem que parar. A ênfase está no que você tem que deixar de fazer, não no que fazer. Pastor, mas você não recomenda que eu ore, que eu leia um texto, leia mais a Bíblia, evangelize mais, frequente mais a igreja? Não, porque a hora que você parar de ser um pagão, gentio, você vai fazer isso naturalmente. Não preciso te incentivar isso. Se você é um crente que para orar fica assim, mas pastor, a oração é tão chata. Sim, claro, conversar com quem você não conhece é meio chato mesmo, né? Oração de reza também, se oração fosse uma reza, eu diria, muito chata. Por isso que, embora minha família é católica, eu antes de me converter era ateu, e por essa razão, eu nunca entendi isso. Mas por que eu tenho que orar isso aqui? Ah, porque se você rezar, citar esta frase, o mundo, o universo vai virar a seu favor. Olha, esse povo é tudo louco, esse povo não pensa. Que repetir esta frase vai movimentar Deus, que Deus está lá assim, que Deus é tão irracional, que se você repetir as palavras certas, Deus se movimenta. Que existem frases que Deus está assim, se falar a chave, o password, aí isto vai... Que loucura que é essa? Deus criou a razão, e Ele te conhece mais do que você mesmo, e fica assim, você está falando umas coisas que nem você entende, eu não sei o que você quer. Na verdade eu sei quão perdido você está, e você não fala da realidade. Eu fico imaginando Deus da seguinte maneira assim, que se eu chegasse para você, né, eu vou chegar aqui para o Vitor, que já o conheci, posso falar dele agora assim, nós temos tanta amizade profunda que ele não vai me interpretar mal, né? Amizade de 24 horas já. Então, vou falar para o Vitor assim, Vitor, meu amigo santo, sacro santo, né, que és descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. E o Vitor fala, você é louco? O que você está falando? Você não fala assim comigo? Você não fala o que você quer? Não, Vitor, abençoe as pessoas. E eu vou falar, e vai dizer, mas você está ficando louco? Para que essas frases todas? O que você quer? Não é isso? Ele não tem nem chamar de louco, Vitor? Ele ia me chamar. Agora Deus vai falar assim, por que você fala assim comigo? Eu sei o que tem aí no seu coração, você não fala. Nós não falamos e não oramos para informar Deus. Deus não precisa das nossas orações, porque Deus não é Deus grego. Os deuses gregos, os deuses mitológicos, eles precisam da reza das pessoas, porque na caixa de Pandora estava lá como matar um Deus. Sabe como se mata um Deus? É só parar de rezar. Os deuses desaparecem, eles enfraquecem. Não é o nosso Deus assim. Se você não orar, Deus continua Deus. Mas se você não ora, você não continua do mesmo jeito. Então assim, quanto mais santo for, vai orar? Não é isso, não tem como aumentar. Quanto menos pecador, quanto menos você tiver do seu próprio ego, você vai dizer, mas eu queria falar mais com Deus. Então vai lá e fala com Ele, você vai ver como você vai crescer e desenvolver. A oração não muda Deus, mas muda quem ora. E quem está querendo conhecê-lo vai orar, vai querer estar com Ele, vai querer sondar a Deus, vai querer ler sua palavra, não ler para ter, mas ler porque é, né? Olha, como é que você pode dizer que ama a Deus, que Deus criou todas as coisas, e você não quer entender o que estes homens escreveram sobre Ele? Não é possível que você não queira saber isso. Não é possível que você consiga dormir sem nunca ter lido a Bíblia inteira, mas não é só por ler, é dizer assim, olha, isso aqui tem coisa que eu precisaria de 10 vidas para entender tudo que está aqui. Poxa, 10 vidas é pequeno, é pouco. É querer sondar o universo de Deus, e nós temos informação suficiente para dedicarmos 10 vidas para entender o que esses homens produziram em alguns anos. Que coisa mais divertida do que essa? É por isso que eu já disse isso outras vezes em alguns lugares, alguns crentes vão estranhar muito o céu. Para você não estranhar o céu, eu já estou chamando a sua atenção agora. Mas muitos crentes vão estranhar o céu, sabe por quê? Porque ele acha que o céu é aquela visão espírita, né, que tem um jardim cheio de árvore, e nós estaremos todos de branco. Sabe, é uma visão, um quadro espírita, que é um jardim perfeito, com um rio, com planta, com carneirinhos saltando pelas águas, e todo mundo de branco. Eu nunca entendi por que tem que estar todo mundo de branco, aquelas roupas compridas. Eu sempre pensei naquelas fotos assim, mas espera aí, então o céu vai ser muito chato, o que tem lá? Não, só tem a paisagem.
Ah, só isto? Pela eternidade inteira vão ficar morando numa selva, vestido de saiote branco, não podem subir na árvore porque com aquele vestido. É um céu muito chato. Agora, se você pensa que o céu é assim, você vai estranhar mesmo. Sabe por quê? Porque ele é indescritível, incomensurável, coisa que você nunca viu. Vai ser o céu. E sabe o que tem no céu? Tem Deus. E algumas pessoas, mas só isto? Só tem isto? E o que nós vamos fazer lá? Conhecê-lo. Só isto? Meu amigo, se você não aprendeu a conhecê-lo aqui, você vai estranhar. Mas quem aprendeu aqui, quando chega lá vai falar assim, mas era isto que eu procurava. Há muitas artes que já retratam isso. Eu vou falar da mais popular. Vocês assistiram aquele filme que é baseado num livro, o livro é melhor que o filme, chamado Bird Box. Já assistiram esse filme? Não assistiram? Ninguém assistiu aqui? Ah, assistiu? Tem pelo menos alguns que assistiram aqui. Então, ele é baseado num livro, e o livro foi baseado em 2 teoremas, na teoria dos anjos, de Warcraft, e também no Planeta das Possibilidades Impossíveis. Então, o autor se baseou nisso para produzir aquele livro, depois o livro virou o filme. Quem assistiu o filme, pelo menos, sabe que as pessoas estão contemplando uma criatura que não é mostrada, e quando você olha para a criatura, você é hipnotizado a ponto de se matar. Não é isto? Porque a criatura é tão complexa que o cérebro humano tenta entender e decifrá-lo, e na tentativa de entender e decifrar, ele paralisa, e a pessoa então vê que não tem mais sentido continuar vivendo sem compreender aquela criatura, e se mata. Isso é baseado em Warcraft, que tem lá uma ilha, uma criatura, em que os navegantes, quando se perdem, é hipnotizado pela complexidade da criatura, e que aí, tentando decifrar, eles passam a vida toda tentando decifrar para poder ir embora, e eles morrem de inanição. Esta arte também é baseada na teoria dos anjos do Micra, que entendia como Moisés relatou Deus. Moisés está diante de Deus no deserto e fala para Deus assim, Senhor, me mostra um pouquinho de quem o Senhor é. Aí Deus fala para ele assim, não, calma Moisés, eu vou então passar, porque se eu me mostrar, você morre. Ou seja, Deus é tão complexo, não tem como ele se mostrar e o homem continuar vivo. Então Deus fala para Moisés, então esconda aí atrás da pedra, eu vou passar e você vai saber que eu passei. A tradução não favorece, porque não tem como traduzir corretamente aquele texto. Então o tradutor optou por traduzir, Moisés viu Deus pelas costas. Está lembrado do texto? Agora Deus não tem costas. Então não tem outra forma de traduzir. Mas a ideia é que Deus disse, esconda, eu vou me movimentar, e você vai saber que eu me movimentei, me movi, e você só vai saber disto depois que eu fizer. E Moisés, então, não viu nada. Ele diz, eu sei que alguma coisa aconteceu, eu não sei decifrar, mas aconteceu. Ele só consegue ver o passado. E aí a ideia de viu depois, ou viu depois que se movimentou. Ele só percebeu, existe um movimento. E sabe o que aconteceu com Moisés? Ele sai hipnotizado, ele sai assim. Que é isto, meu? Que complexidade que é esta? Olha, não tem mais. E ele volta, o rosto brilha, e brilha porque os olhos, sabe quando você vê uma coisa que deixa perplexo? E os olhos brilham, o rosto brilha, as pessoas dizem, o que você viu, Moisés? Eu não sei, é indescritível. E na verdade Deus fez assim, ó. Você vai ver que alguma coisa se movimentou. E ainda vai ver depois do movimento acontecer, porque nem o movimento você vai perceber. Você nem começou a ver Deus. E o seu cérebro descobriu assim. Imagina como vai ser no céu. Então nosso objetivo aqui é conhecer a Deus. Existe uma forma de pensar, eu já pensei nisso como criança, não precisa fazer nenhum teste com criança não, tá? Mas, alguém aqui já viu a criança experimentar o sorvete pela primeira vez? Quem tem filho pequeno, pega o seu filho uma vez na vida, não precisa nem ser sorvete bom, não, pode ser aquele sorvete mais barato da esquina, mas uma criança que nunca tomou um sorvete na vida, pega uma colher de sorvete e coloca na boca daquela criança, pelos sentidos, aquilo envia uma mensagem ao seu cérebro, e você pode imaginar o que está acontecendo no cérebro de uma criança que experimentou pela primeira vez o que o açúcar, o que o sabor do sorvete vai produzir no seu cérebro. Olha, ele fala assim, mas o que é isso? Isso aqui é Deus. Não, isso aí é só sorvete. Ele ainda nem sabe que existe sorvete italiano. O mais baratinho já, eu nunca experimentei isso. Imagine como vai ser conosco, exatamente isso. Nós somos crianças, infantes, disse Paulo. Nós somos meninos tentando conhecer. Ah, mas o dia em que chegarmos à perfeição e o vermos face a face, como será? Esse será o céu.
É nesse sentido. Então não é o que fazer, mas é o que eu estou deixando de fazer que vai me dando conhecimento de Deus, até que chega um dia em que não tem mais nada da nossa carne. Somos totalmente purificados, renovados, ressuscitados para poder entender Deus. Essa é a nossa busca. É isso que temos que nos concentrar. Então olha esses dois textos, Colossenses capítulo 3, no verso 5. Colossenses capítulo 3, no verso 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. A ênfase bíblica não está em buscar, em ampliar o ego, em melhorar quem você é, mas deixar de ser quem você é. A ênfase está na mortalidade da sua natureza. No capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Observou? Só estou lendo um versículo, mas se você fizer um exercício, tente encontrar nas Escrituras quantos versículos motivam você a negar a si mesmo. Então não é o que você vai ampliar sobre a sua própria vida, é o que você tem que deixar de fazer. O indivíduo se converteu, concentre-se, quem é você? Quais suas paixões? Quais seus desejos? Porque você é uma tonelada de terra suja que tem alguns gramas de ouro. Vamos fazer isso aparecer? De que maneira? O que eu posso fazer para aparecer? Não, é o que você tem que parar de fazer. A ênfase está em que você tem que deixar. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 27. Primeiros Coríntios 9, 27. Paulo diz, na figura de um atleta, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E a razão, Paulo, por que você faz isto? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para que não seja eu, um homem falso, não autêntico, que fala e não vive. Tem um discurso, mas não é a mensagem. É por isso que eu esmurro meu próprio corpo. Tente ler as epístolas paulinas buscando isto, você vai descobrir que a ênfase está em negar a si mesmo. Agora, por que nós buscamos tantas coisas no ambiente eclesiástico? Por causa de nossa própria vaidade. É possível fazer uma ação sacra pecaminosamente com vaidade? É possível. É possível um pregador pregar um grande discurso, como disse Paulo, e ser desqualificado pelo mesmo discurso porque ele está fazendo aquilo por vaidade? Claro que é possível. É possível orar de forma vaidosa? É possível frequentar a igreja de forma vaidosa? Claro que é possível. Então não é melhorar suas ações vaidosas, é tirar a vaidade. Não é melhorar suas ações soberbas, é tirar a soberba. Você percebeu? É o que você tem que deixar de ser. E aí será? Então, a ênfase na santidade é isto, é mortificar a velha natureza. Em quarto lugar, a luta de um salvo, ou a luta de um salvo é para a autoesvaziação, é esvaziar-se de si mesmo. Eu vou ter que explicar esse texto, respeitando a tradição e todos aqueles que certamente você já leu e já ouviu, explicando Efésios 5,18. Mas, dentro do nosso raciocínio, este versículo precisa ser entendido. Efésios no capítulo 5, no verso 18. Versículo tradicionalmente explicado dentro de uma vertente de aumentar a santidade, como estou justificando, não é possível. Versículo 18, Paulo disse assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Este versículo foi tradicionalmente interpretado pela vertente mais humanista, de que Deus salva o homem por causa do próprio homem, e o homem pode elevar-se, ele se enche do Espírito. O que significa alguém cheio do Espírito? É alguém que aparece mais. E exatamente o contrário. Eu ouvi tantas explicações desse texto da seguinte maneira, se você ouviu também, eu vou ter que ilustrar para você pensar. As pessoas dizem assim: você é um recipiente vazio, e o Espírito Santo é a água. Então, encher-se do Espírito é você colocar o Espírito dentro de você, e você vai se enchendo dele, até que você começa a transbordar, e você diria: puxa, que ilustração fantástica.
Só tem um pequeno problema. Nós não somos recipientes vazios e o Espírito Santo não é conteúdo. Este é o grande problema desta ilustração. E não é isto que Paulo fala aqui. Paulo está falando sim. Olha o versículo 15. Vede prudentemente como andais. Ah, mas não como nécio. Para de andar como nécio. Já falei para vocês desde o capítulo 2. Para com isso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. É por esta razão, não vos torneis insensatos. Para de ser insensato, mas procura compreender a vontade do Senhor. E junto com isto, não vos embriagueis com o vinho, porque vocês são dominados pelo vinho e criam todas as sortes de dissoluções, porque são dominados por algo exterior. Vocês precisam ser dominados pelo Espírito. Se você tem alguma tradução moderna, tem algumas traduções que resolveram melhorar a tradução deste verbo. Já ajudou um pouco quando melhoraram essa tradução. Pois colocaram o verbo na voz passiva. Alguém tem uma versão aí? Eu ouvi uma voz no além assim dizendo, tem uma versão? Alguém tem uma versão que traduziu o não vos embriagueis, ao invés de voz ativa, colocou voz passiva? Desculpe, enchei-vos, né? Ao invés do imperativo ativo, virou passivo, de deixar ser enchido. Ninguém tem essa versão aí? Não sei qual versão moderna que traduziu assim. Mas esse é o ideal. Você não busca e nem enche do Espírito. É o Espírito que te enche. Então a melhor ilustração deveria ser assim. Se você tem um recipiente, que é você, e está cheio de alguma coisa, e passivamente será enchido por algo que é ativo, o que você faz para liberar espaço para que outra coisa preencha aquele lugar automaticamente, de forma passiva? Você tem que esvaziar. Olha, quando você tira o que está ali dentro, o que sobra? Sobra só o que vai sendo enchido. Então é para permitir ser enchido por algo, esvaziando. O que Paulo disse desde o começo do capítulo 2, para de ser ímpio, para de ser gentio, tira a vaidade, tira o pensamento obscuro, se aproxima de Deus, tira a vaidade, para com isso, para. Mortificação do eu. Quando eu estou mortificando o eu, o que sobra? Sobra Deus, sobra o Cristo. E é nesse sentido que eu disse, se eu for orar para alcançar, não vou ter. Ler a Bíblia para alcançar, não vai ter. Vai ser chato ler a Bíblia, vai ser chato falar com Deus, vai ser chato frequentar a igreja, vai ser chato conhecer a Deus. Mas sem o ego, olha, essas coisas vão surgir naturalmente. E você vai querer mais, e vai querer mais, e vai querer mais. É nesse sentido que Paulo está dizendo, você será dominado por um espírito que não é o seu. Agora, na luta então de um salvo, a luta dele é para esvaziar-se e não para encher-se do espírito, mas para esvaziar do ego. E é tão interessante para fazer isto, porque você poderia pensar assim, olha pastor, eu não concordo, eu prefiro viver assim mesmo, estou muito triste, bravo contigo. Essa é a prova. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não aceitamos que pessoas nos contrariem. E esta é a ênfase. As pessoas hoje que não suportam sermão, e tem que reconfigurar o sermão, e sabe para que serve o sermão? É para dar sermão. Então o sermão não é para falar assim, olha, vocês são maravilhosos, e Deus tem coisas boas para vocês. Olha, sermão tem que dizer assim, puxa, eu estou muito longe da realidade de Deus, mas eu vou buscar isso aí. Sermão é para isso, é para ser sermão. Sermão não é elogio. Então se você vai para a igreja para ouvir uma massagem do ego, foi na igreja que já errou, já maculou o que é sermão. Se está lendo a Bíblia para massagear o ego, vai descobrir que só tem uma ênfase, não tem lugar para o ego, não tem lugar para você. Mas assim, Deus não gosta de mim. Imagina se Deus não gosta de você, Ele deu até o filho para morrer por você. É que você acha que está certo, isso está errado, o seu ego está te atrapalhando. A maior luta que você tem que travar na vida é contra o seu próprio ego. O dia que você vencer o ego, vence tudo. Sabe por que você não estuda direito? Porque o ego não quer e ele domina. Sabe por que você não tem relacionamentos saudáveis? Porque o ego atrapalha. Sabe por que você não tem relacionamento íntimo com Deus? Porque o ego atrapalha. Então o ego não é uma coisa boa. Quando Deus pede para você matar o ego, Ele está te fazendo um favor. É exatamente isso. E quando nós aprendemos isso, Senhor, me ajuda a mortificar a minha carne, porque se eu me mortificar e diminuir, o Senhor aparece. Convém que o Senhor apareça e que eu diminua. Esta é a ênfase na santidade. Então esta é a forma de alcançar a virtude de tudo que nós estamos construindo nesses 2 dias. Em terceiro lugar, que hora é o intervalo mesmo, Lucas? Falta 10? Muito bem. Então antes de entrar aqui no terceiro, até para
fechar, há alguma pergunta sobre o tópico número 1 e número 2, sobre esta construção para desenvolver a espiritualidade? Há alguma questão que você queira levantar agora, nesses minutos finais? Todos estão tranquilos? Tudo respondido? Bom, então temos mais 10 minutos no intervalo, isto? Perfeito. Então vamos começar este tópico, remover os ídolos. Parte da mortificação que nós temos na nossa própria vida, que não permite parecer o Cristo, estão os nossos ídolos também, não apenas a carne, mas ídolos. O que são ídolos? Ídolos são tudo aquilo que nós colocamos à nossa frente e passamos a buscar e eles nos dominam. Isso é ídolo. Ídolo é tudo que você almeja ser, ele é uma imagem. Algumas pessoas pensam assim, mas a imagem de escultura. Não, não é a imagem de escultura. Até nesse sentido, temos que melhorar a nossa comunicação com os católicos. Olha, o problema não são as estátuas que você cria. Estátua como estátua é estátua. Você pode ter isso como arte, não tem problema. O problema, na verdade, é o que você vê, o que você busca nesta estátua. Isto que é idolatria. Idolatria é imagem, não no sentido da estátua. É de projetar outra coisa. É de projetar algo a ser buscado. Imagem é o que você coloca diante de si. Nesse sentido, por exemplo, quando você coloca o espelho para olhar, e o espelho tem que ficar à sua frente, você não consegue se ver no espelho colocando ele do lado. A única forma do espelho refletir a sua imagem é colocando diante dele. Então você acha que imagem é a fotografia, porque no mundo moderno que passou a existir a fotografia, e passou a existir um espelho comprado, então associou-se, já que o espelho tem que ficar à minha frente e tem que refletir uma imagem, imagem é o que ele reflete. Não, isso também é evolução. Quando Deus disse que você foi feito à imagem de Deus, não é porque você foi feito nos moldes de Deus. Deus não tem moldes, não tem face. Deus não falou assim, eu vou fazer você como eu sou. Mas como? Vou ter que fazer você como Deus, então. Não tem a ver com esse sentido. Imagem é o que está à frente, na rota, na direção. Então, quando Deus disse, o homem foi feito à sua imagem, ele foi feito para buscá-lo, virado para ele. Deus seria o centro, Deus seria o objetivo da vida, Deus seria o sentido da vida, e tudo que o homem está buscando, ele está vendo uma imagem. Imagem é Deus. Por que você faz isto? Porque lá no final tem Deus. Por que você quer isto? Porque no final tem Deus. Eu fui feito para isto, eu não busco outras pessoas. Vem o pecado e o homem se separa de Deus. Aí o homem cria uma outra rota, não mais a original. Por isso muita gente entende pecado como errar o alvo, errar a rota. Porque agora diante dele não tem mais o Deus que fez virado para ele, à sua frente, à sua imagem, e agora ele projeta qual imagem ele quiser. E que imagem ele projeta? As imagens do seu ser, do seu coração, o que ele quer. Por que você vai hoje a uma vitrine para comprar roupa? Porque o indivíduo que tem uma loja, e se você é desse mundo diverso aí, você monta lá uma loja e monta uma vitrine, e coloca um manequim, e coloca foto de artistas usando aquela roupa, para a pessoa se imaginar. E quando ela coloca uma imagem, ela diz, eu ia ficar tão bem nessa roupa. E ele já começa a pensar no que aquilo vai trazer a ele na sociedade, nos relacionamentos, como ele será visto. Então ele projeta e busca, ele paga, ele quer alcançar uma imagem. Por que as pessoas querem tal profissão? Porque ganha dinheiro, bem respeitado, na sociedade tem uma colocação melhor, então você se imagina e vai buscar. Por que as pessoas hoje querem casar? Porque eu imagino ao lado daquela pessoa, imagino quem serei se eu fizer isso, casar com aquela pessoa, e você passa a buscar, então você não coloca mais Deus como o alvo final, não é mais natural para o homem colocar Deus como o alvo final à sua frente, mas sem o pecado, todo homem diria, por que eu vou andar nessa direção? Por causa de Deus, Deus está no final, você enxerga algo além. Por que você não vai naquela direção? Porque não leva a Deus. É esta a direção. Então a ideia de pecado originalmente tem a ideia de rota. Lembra do texto em que Deus aparece para Caim e fala para Caim assim, Caim, por que descaiu o semblante? E o Caim diz assim, olha, não gostei do que aconteceu. E Deus fala para ele, olha Caim, eis que o pecado jaz à porta. Por que Deus fala para Caim que o pecado jaz à porta? Porque o Caim estava no clã de Adão, era um clã, é uma espécie de aldeia. E existem muitos outros povos que não adoram a Deus agora também, descendentes, que não querem o Deus de Adão. E Deus falou para Adão que ele precisa buscar assim, e o Caim não quer. E o Caim fica ali bravo porque ele não foi aceito, porque fez diferente. E Deus fala para ele, se você fizer certo, não será aceito. Se você não dominar o desejo no seu coração, olha para aquela direção.
sai daí. Ou seja, o pecado aponta naquela direção. Pecado em hebraico, errade é direção errada. O pecado jaz naquela porta, e aí cumpre a você dominar. Se quiser ficar aqui, tem que dominar. Se não quiser, saia por aquela porta e faz o que você quer da sua vida. Nós sabemos o que o Caim escolheu. O que ele escolheu fazer do jeito dele, matou o irmão. E que Deus pegou e fez? Adão, põe para fora. E o Caim, mas Deus, se me colocar para fora, eles me matam, porque eles sabem que eu sou filho de Adão e que estou sendo expulso porque sou um assassino. Então tá bom, coloca uma marca nele para ninguém matar, mas aqui não fica. Percebeu? Aqui só vai ficar neste clã quem me colocar como rota. E o contrário, isso é o desejo. O Caim colocou um desejo. Eu quero até fazer, mas desde que no final tenha alguma coisa para mim. Não do jeito de Deus. Isso é idolatria, isso é pecado, e isto é ídolo. Então o ídolo pode ser qualquer coisa. Não é a estátua um ídolo, mas é o que você vê naquela estátua, o que você quer ganhar daquela estátua. Percebeu como nós podemos ser idólatras numa oração? Quando você vai orar, quem está diante de você? Deus ou o que você espera alcançar dele? Porque se você vai orar imaginando assim, Senhor, se o Senhor me der isto, já estou até imaginando. Você é idólatra. Você não está buscando a Deus por causa de Deus. Deus não está na sua rota, está aquilo que você acha que Deus pode te dar. Por isso que as pessoas pedem tanta saúde, dinheiro e tranquilidade para Deus. O dia que elas aprenderem a buscar Deus, vão encontrá-lo. Mesmo que não tenha saúde, mesmo que não tenha dinheiro e mesmo que só tenha guerra. Nós não oramos para buscar as coisas de Deus. Nós oramos para buscar a Deus. Então podemos ser idólatras. Ó Senhor, o Senhor é o dono do ouro, da prata. Poderias, por favor, estender suas mãos e abrir as janelas do céu? Aí Deus fala assim, mas espera aí, você quer a mim ou quer meu dinheiro? Porque dinheiro eu posso fazer brotar até do chão se quiser. Mas não tem ouro, não tem nem dólar, nem euro, nem real, nada. Tudo isso para mim é figurinha. Sou dono de tudo. Você só quer o que eu posso te dar? É por isso que você ora? Porque você vê alguma coisa para você? Você se vê realizado? Então você criou uma imagem, que não sou eu. Não é original, isso é deturpação. Percebeu? Idólatra orando. Aí você lê a Bíblia e fala assim, bom, vou pegar um versículo bíblico que vai me ajudar na vida, para ter mais paz de espírito. Já viram aqueles apps que tem hoje aí? Se você está ansioso, se você está com medo, se você está isto, então tem um versículo, você clica lá, coloca assim, seleciona e já sai os versos para você ler. Então você não está lendo para conhecer a Deus, está lendo por quê? Com algum tipo de magia, de frase mágica para dissipar a ansiedade. Ô Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Puxa, não vai faltar nada, então o Senhor é meu pastor. Não foi isso que Davi disse. Davi disse, se o Senhor é meu pastor, Ele não vai faltar. Ele não falha. Mesmo que ande eu num vale de sombra da morte, Ele é o meu protetor e Ele não falha. Mesmo que tenha que eu peregrinar por este mundo tão tenebroso, é certo que chegarei ao banquete celestial que Ele está preparando para mim. Por quê? Eu não quero o que Ele pode dar, eu quero Ele. Eu não quero andar por caminho sem guerra, eu quero a proteção dEle. E não quero viver um mundo sem preocupação, sem morte. Não, eu quero chegar lá, é voltar para casa. E lá Ele está, num banquete, preparado para a eternidade. É diferente, não é? Então as pessoas pegam frases, o Senhor é meu pastor, não vai faltar, não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar paz. E de repente você descobre, mas isso aí é só idolatria, você que está imaginando. Isto é imagem, isto é idolatria. Então remover os ídolos é o outro elemento muito importante para desenvolver a espiritualidade. Aprender a descobrir que você está buscando aqui na terra, até mesmo com os elementos sacros. Buscando a Deus ou buscando alguma coisa de Deus. Com este pensamento, então, o intervalo, né? Quanto tempo de intervalo? Até às 16? Então, 16 começa aqui. Então, às 16 retornaremos para encerrar.